Lucas 17, do 20 ao 24, diz a autoritativa palavra de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Amém. Vamos orar. Pela tua graça, Senhor, tão somente chegamos até aqui. Cantamos a Deus a tua palavra, lemos a tua palavra, oramos ao Senhor. Nossos corações foram aquecidos por todos esses elementos e agora, Senhor, continuamos a interceder, a Te interceder para que o Teu Espírito, ó Deus, Ele haja em nós, trazendo ao Senhor a devida instrução, a devida orientação, aquela palavra, Senhor, que nós necessitamos diariamente. E agora, Senhor, nos dispomos a ouvir, ó Deus, da Tua parte, a Tua bendita palavra, transmitida, Senhor. Que o Senhor seja favorável a cada um de nós, a cada um que estiver ouvindo, Senhor, de maneira que a compreensão e o entendimento, ou seja, a fé, seja acompanhada, Senhor, pela pregação. Não temos, ó Deus, como falar, Senhor, a Teu respeito, com toda a autoridade, com toda a força e vigor, com toda a convicção, senão por meio do Teu Espírito. E nós Te desejamos, ó Deus, porque, mais uma vez, nós temos aqui da Tua parte um grande alerta, uma explanação, uma explicação necessária para todos os homens. Porque, ó Deus, eis mais uma vez o Teu Filho bendito nos falando a respeito do Teu reino e das coisas, ó Deus, que aconteceram, acontecem e ainda hão de acontecer. Abre os nossos entendimentos. Faz-nos compreender, ó Deus, a seriedade, a grandeza do Teu Filho, da Sua obra, da Sua vida, para que a nossa vida, ó Deus, vá se conformando ao que é desejado e ao que é anunciado na Tua palavra. Ou seja, se conforme, ó Deus, a Tua vontade. E pela Tua graça ela está sendo revelada para nós. Coisa que dantes nos era oculta, porque sequer, ó Deus, compreendíamos, dada a nossa condição. Mas Tu podes, ó Deus, fazer entender. Tu podes dar compreensão. Tu podes abrir os olhos e o entendimento. Tu podes conceder fé, arrependimento, iluminação. E é o que nós Te pedimos, ó Senhor. Ouve a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Jesus, ele está voltando agora a falar especificamente ou diretamente a respeito do reino de Deus. Lucas está narrando isso. Ele agora vai trazer, mais uma vez, características do reino de Deus. Por que é que eu digo mais uma vez? Porque nós começamos a enxergar no ministério de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, e aqui especificamente quando a gente está estudando a respeito de Lucas, muitos momentos, muitas situações em que Jesus Cristo está apresentando o reino, mostrando o reino, dando as qualificações, as características de quem faz parte do reino, expondo os valores do reino, expondo os valores daqueles que fazem parte do reino. E agora isso vem mais uma vez à tona com uma pergunta vinda dos fariseus. Por que essa pergunta? Porque havia de fato uma expectativa muito grande dos religiosos daquela época sobre a promessa feita aos profetas a respeito do reino do Messias. Eles estavam nessa esperança, nessa expectativa. E talvez até mesmo porque João Batista, de forma aqui mais recente, pregava o arrependimento e dizia: vocês precisam se arrepender porque está próximo o reino dos céus. Agora a gente precisa lembrar que aquelas pessoas, a grande maioria daquelas pessoas, estavam esperando um Messias bem diferente daquele que veio. Eles estavam esperando um Messias pomposo. Eles não estavam esperando um Messias que nascesse numa manjedoura. Eles jamais, na sua mente, quando eles contemplavam o Messias, jamais estavam esperando um Messias filho de pais pobres, sem nenhuma relevância genealógica ou de famílias importantes. Os irmãos sabem, né? As famílias importantes lá eram aquelas normalmente que estavam ligadas às sinagogas, da linhagem do sacerdote, do sumo sacerdote. Eles estavam esperando quem? Aquele que iria subir no trono, subjugar os inimigos de Israel, estabelecer a sua autoridade por meio da força, manifestar riqueza, como nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Era esse Messias que eles estavam esperando. E os irmãos vão fazendo um paralelo, sempre, com as expectativas e as promessas do Evangelho dos nossos dias. Veja como não bate como dos fariseus. Preste bem atenção, atentem-se os irmãos. Então é nesse contexto, nessa expectativa, que viviam os fariseus e todos os judaizantes, inclusive, muito provavelmente, irmãos, até aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, mas que ainda estavam crescendo no conhecimento do reino de Deus. É como nos dias de hoje. Nós temos um evangelho, nós temos um evangelho pregado, nós temos um evangelho vivido, que ele difere, na sua grande maioria, daquele evangelho que é pregado nas Escrituras. Existe um modelo de cristão, existe um modelo principalmente de bênção, existe um modelo do que significa igreja, existe um modelo de culto estabelecido nos nossos dias que é muito diferente daquele apresentado nas Escrituras. E esse modelo que está em vigor normalmente é retirado, lógico, das Escrituras, fundamentado nas Escrituras. Então eles estavam esperando o reino, atentem bem aqui aos irmãos, uma expectativa. Hoje em dia na internet, né?
costuma-se muito fazer essa brincadeira, né? Expectativa versus realidade, né? Faz-se muito esse paralelo. Pois bem, quero apresentar isso hoje para os irmãos. A expectativa dos fariseus, a expectativa dos religiosos daqueles dias e a realidade trazida pelo próprio Cristo. Por isso que Jesus trouxe nesse texto que lemos inicialmente, até o versículo 37, Cristo trouxe revelações sobre o reino de Deus. Esse é o título que nós demos ao estudo que estamos apresentando, revelações sobre o reino de Deus. E ele trouxe, claro, para aqueles que perguntaram, e também, principalmente, como sempre Cristo fazia, para os seus discípulos. Então, no estudo de hoje, nos propomos a apresentar essas revelações feitas por Cristo. E a primeira revelação a respeito do reino de Deus, ou sobre o reino de Deus, que Cristo trouxe, é que o reino de Deus se manifesta espiritualmente. Atentem bem para isso. De novo, os versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então veja, Cristo aqui já faz um paralelo. O reino de Deus não vem como vocês pensam ou como vocês esperam. É bem diferente. Por isso, irmãos, que o reino de Deus é diferente de qualquer reino que existe nesse mundo. E a gente precisa entender isso, porque, de novo, o padrão, o modelo que a gente tem, é o modelo do mundo, normalmente é o que é apresentado. Então, Cristo vem para mostrar que não é esse modelo. Por quê? Cristo diz, em outras palavras, você não vai poder dizer, ei-lo ali, né? Lá está, por quê? Porque o reino de Deus não é visível, em primeiro lugar. O reino de Deus não é visível. Então, que reino é esse? Que tipo de reino é esse? Porque o reino que a gente conhece, os reinos que a gente conhece, eles estão muito bem delimitados. Vejam, irmãos, como os fariseus e os judaizantes estavam imaginando aquele reino de Israel sendo restaurado, né? O território circunscrito, delimitado, né? Os exércitos definidos, um trono. Eu imagino que o trono deve ser mais belo, mais bonito que o de Salomão, que é o reino do Messias. Salomão está abaixo, Davi está abaixo, o Messias está acima. Então eu imagino que eles viam todas essas coisas, essa pompa, esse alarde. A fama do reino de Salomão se estendeu por onde, irmãos? Até os confins da terra. Quantos quilômetros não viajou a rainha de Sabá para ver Salomão e toda a fama? E quando ela chegou, o que foi que ela disse? Oxe, não me disseram nem a metade, não foi? Não me disseram nem a metade. Então havia essa expectativa. Mas aquilo dali, irmãos, a gente precisa entender muito mais nos dias de hoje. Aquilo dali significava todo aquele reino, todas aquelas coisas significavam. Era uma figura. A riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão, era uma figura de quem? De Cristo. Da sabedoria de Cristo, das riquezas. Mas não riqueza terrena. Paulo disse, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Era para você entender. O santo dos santos só podia entrar uma vez pelo sumo sacerdote, depois de todo aquele processo, para você entender a santidade de Deus, para você entender que o reino de Deus, aqui Cristo está dizendo, está dentro de vós.
e o véu foi rasgado de cima a baixo, e você está na presença de Deus o tempo todo, mas você não pode estar de todo jeito na presença de Deus. Não tem mais as figuras, os elementos, os símbolos, porque aquilo era uma forma pedagógica de você entender o reino que viria. Muito mais glorioso, muito mais rico, muito mais poderoso, mas não em visível aparência. Então o reino de Deus, ele é eminentemente espiritual. Ele não vem aqui como esses reinos, como essas coisas, como as pessoas se apresentam aí, enfatizando fama, dinheiro, status, influência, carisma, popularidade. Meus irmãos, Cristo estava preocupado com popularidade. Cristo estava preocupado com like, com seguidores. Estava? Os irmãos lembram o que ele disse lá em João, não foi? Senhor, dura esse discurso. Aí ele disse, pode dar um dislike e seguir outro, na linguagem de hoje. Pode ir. Não foi assim que ele disse, irmãos? Não está preocupado. Esse reino é diferente. O reino desse mundo, ele quer popularidade. Ele quer gente. Ele quer muitos seguidores. Entende como o padrão é outro. E o reino de Deus, ele não pode ser apalpado. Ele não é anunciado com alaridos, com passeata, com carreata, com fogos de artifício, com marketing digital. Não. Agora veja, os fariseus perguntaram isso, mas se eles estivessem realmente atentos aos escritos dos profetas, eles conseguiriam identificar o reino de Deus. Mas por que ele não consegue identificar? Porque seus olhos eram carnais. Então você não consegue enxergar. Ora, deixe-me dizer algumas coisas que os profetas já haviam dito a respeito do Messias. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Cristo nasceu onde? Belém da Judéia. Agora ele nasceu em Nazaré. Disse, não pode vir coisa boa de Nazaré. Esse não pode. Não, tem algumas características, mas não pode ser não. Por quê? Porque meu modelo, né? Minha ideia de reino é terrena. Faça um paralelo, como minha ideia de igreja, muitas vezes nos dias de hoje, é terrena. Isso é um modelo que hoje está estabelecido há muitos anos na igreja brasileira e mundial. Lá não tem aquilo não? Tem não. Então, uma igreja boa é que tem isso. A igreja boa tem aquilo. A igreja boa tem aquilo outro. Essa não pode ser uma igreja boa, não tem essas coisas. Veja esse paralelo. Então, irmãos, o profeta Miqueias disse, olha, ele vem de Belém. Jeremias disse, está lá em Miqueias 5:2, ele disse, Jeremias disse, ele vem da tribo de Judá, ele é descendente do rei Davi. Alguém puxou a genealogia de Jesus Cristo? Porque genealogia era uma coisa que o apóstolo Paulo disse, ó, Timóteo, tu tem cuidado, Timóteo. Esse povo adora uma genealogia. Não se perde nessas coisas, não. E eles gostavam de não puxar não a genealogia de Jesus. Vamos ver, né? Segundo nossos próprios pressupostos, de onde vem esse rapaz? É filho de José e Maria, um carpinteiro. Não vai, você vai perder tempo ir atrás de não adianta. Se você for atrás, puxado, vai dar muito trabalho. Você tem que ir lá naquela sinagoga, na outra, né, que tem todos os registros. Eu tenho certeza que tu vai puxar e vai dar em nada. Porque ele não tem as características que nós entendemos do Messias, que nós desejamos, que ao longo desses 400 anos foi formulado. Lembra do período intertestamentário? Isaías diz,
não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, nenhuma beleza havia que nos agradasse, porque nos olhos terrenos, nos olhos carnais, Jesus não tinha nada que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele não conseguiram identificar essas coisas, não. Até a família foi atrás dele para prender, mas não batia. Homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Não bate? Bate com o Messias. Vamos lá mais Isaías. Isaías 61:3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele veio fazer isso. Está Jesus pregando boas novas a quem? Aos quebrantados. Ele disse, não vim para os sãos, né? Para os doentes. O médico vem para os doentes, os quebrantados de espírito, os doentes. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aí o pessoal está aqui na teologia da libertação, na teologia do dinheiro. Não, ó Jesus, os cativos, os oprimidos do sistema capitalista selvagem. Essa é a interpretação dos dias de hoje. A ideologia dos dias de hoje, da Bíblia nova, das novas concepções, da interpretação liberal. Mas Cristo está falando dos cativos do pecado, os algemados de Satanás, os condenados pela lei de Deus, não dos homens. Não dos homens. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, da vingança contra os inimigos de Israel, que estão oprimindo aqui, os romanos. Não, é muito mais do que isso. A consolar os que choram, aí diz os que choram de novo, né? Os oprimidos que estão chorando aí, pobre. Não, os que choram os seus pecados. É isso que ele está querendo dizer, choram os seus pecados. O mundo quer te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso, irmãos, foi citado pelo próprio Cristo, e nós estudamos em Lucas 4, 16 a 30, quando Cristo disse, agora se cumpriu essa profecia. Ele disse isso no meio da sinagoga. Ele estava na sua casa. Ele disse isso. Ele disse, olhe, vocês estão vendo, se cumpriu agora aqui a Escritura. Agora vocês podem dizer, médico, cura a ti mesmo, né? Aí Cristo disse, o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Quando ele terminou de falar isso, o que é que fizeram? Pegaram ele, empurraram ele para um lugar bem alto, levaram ele para um lugar bem alto para matar. Para matar. Quero esse homem aqui não. Sim. Então, irmãos, por essa razão, não dá para apontar e indicar o reino de Deus, porque ele é essencialmente espiritual e se manifesta espiritualmente. Então, irmãos, assim é nos dias de hoje. As pessoas, vejam, nós lemos, e aí dou graças a Deus, vocês viram a leitura devocional, ela está completamente ligada a isso aqui que nós estamos estudando. Os discípulos disseram, Jesus, que pedras. Eles falaram isso a respeito de quem, irmão? Do templo, visível. Por isso que eu disse que muitos alcançados pela graça ainda estão admirados pelas pedras. Os discípulos estavam pelas pedras. Quantos cristãos verdadeiros hoje dentro das igrejas ainda estão sofrendo da cegueira espiritual, porque ainda estão olhando para as pedras. Que pedras, que
templo, Senhor! Não é uma maravilha, Jesus? Eles, filho, trazendo para cá, o reino de Deus não é de visível aparência. Não é. O que é que fizeram lá? Numa grande cidade do nosso país lá. Foram reconstruir uma réplica do templo de Salomão. Por quê? As pedras, a pompa. Irmãos, aquele evangelho é exatamente o contrário do que Cristo está ensinando. É o contrário. Não é mais ou menos, não. É exatamente o contrário. O que estão apresentando lá é o contrário do evangelho, do verdadeiro evangelho. Aquele não é o padrão do reino de Deus. Este aqui é o padrão do reino. Já imaginou quantas pessoas dizem, olha, e ficaram na expectativa daquele templo ficar pronto? Tem pessoas que viajam daqui, irmão, do Nordeste, para visitar aquele templo. Aquilo ali é uma maldição. Por que é uma maldição? Porque ele está representando exatamente o contrário do que a Bíblia está a respeito do reino de Deus. Mas tem muita gente ainda se iludindo com aparências nos dias de hoje, com pompas, com eventos, com movimentos, para a igreja ter muitos ministérios, ministério de louvor, ministério de criança, ministério de jovem. Se não estiver nesse modelo, está faltando alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada, né? Tem que ter muitos eventos, tem que ter festa disso, daquilo, da igreja. Certo pastor conhecido disse em um estudo, disse assim, irmãos, olha, evento é vento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como foi o ministério de Cristo, irmãos? Na simplicidade. Na simplicidade. Eu já disse, mas pastor, e o reino, e os reinos, né? E o reino de Salomão, e a pompa, e o reino de Davi, e Deus não abençoava quando eles obedeciam, e o reino expandia, e eles ficavam ricos. Irmão, aquilo é uma figura do espiritual, uma sombra. Você vai atrás de sombra? Você vai atrás do real. Chegou o real, Jesus Cristo. Como é Jesus Cristo? É o rei mesmo? É o rei que reina? É. E como ele era? Simples. Simples. Ele chamava a atenção por causa da aparência dele? Não. Chamava a atenção por causa da eloquência, da oratória? Era isso? Não. Agora as suas palavras eram de poder, de sabedoria, de autoridade. Com quem Cristo andava? Com os principais? Não. Andava com pessoas simples. Agora, ele discriminava gente importante? Não. Não. Entende? Então ele tinha lhe seguindo pescadores, né? Apóstolos pescadores, mas tinha um publicano, um rejeitado pela sociedade. Ele tinha pescadores de linguagem simples que lá em Atos disse, esses aí a gente conhece, e como é que eles estão falando desse jeito? Ele tinha esse, mas tinha Paulo. Chamou Paulo, com grande conhecimento. Agora Paulo disse, olha o que é que Paulo disse, tudo isso que eu tenho para mim é considerado como esterco. Na simplicidade. Cristo andava com rejeitados, pobres, samaritanos, publicanos, né? Tanto é que disse, chegava para os discípulos, mas teu mestre aí diz que é um mestre, diz essas coisas todas aí, mas olha com que ele anda, com pecador, se contamina com pecador. Então, irmãos, nos nossos dias,
o reino de Deus também se manifesta espiritualmente. Como é que eu sei onde está manifesto o reino de Deus? Onde Deus for reconhecido verdadeiramente e honrado como rei, ali se encontra seu reino, ali se encontra seu reinado. Eu vou repetir. Onde Deus for reconhecido verdadeiramente e honrado como rei, Cristo for honrado, Cristo for o centro, ali se encontra o reino de Deus. Onde Cristo for o centro da vida da igreja, onde Cristo for o centro da vida dos seus membros, ali se encontra o reino. Quando Cristo é a referência do lar, ali está o reino de Deus. Onde o esposo é o cabeça do lar, onde a mulher é submissa, onde os filhos honram os pais, ali está o reino de Deus. Aí eu pergunto, você tem essa visão? Ou ainda você está com a visão dos fariseus? Você já conseguiu ver o reino de Deus? Ou você ainda está esperando algo conforme os seus pressupostos, os seus pensamentos, o seu modelo de reino? Você está esperando sinais, esperando um grande milagre aqui na igreja para acreditar que esse daqui é a igreja onde Deus reina? As pessoas estão aí andando para as igrejas, procurando os milagres, os sinais visíveis. O reino de Deus não é de visível aparência. Você está esperando uma grande conversão de pessoas para dizer, aí ó, está aí ó, o reino. Muitas pessoas convertem, uma pregação e muitas pessoas levantando a mão. Porque aconteceu no passado, sim, aconteceu. É verdade. Pedro pregou e quantas pessoas foram convertidas de uma só vez? Quantas? 3.000. Você ainda está esperando, como alguns pensam assim, o mundo todo ser transformado, a cultura ser renovada. Aí eu pergunto, será que de fato o reino de Deus está dentro de você? Você consegue identificar os sinais espirituais? Você tem amor pela palavra? E o seu desejo pela volta de Cristo? O que é que está mais forte em você? O desejo por Cristo voltar ou você ainda desfrutar um pouquinho daqui da terra? Não, Senhor, deixa eu desfrutar um pouquinho do meu filho, Senhor. Acabou de nascer, não me leva não que eu quero desfrutar dele, mas eu tenho uma coisa maior lá na frente, o que lhe aguarda é muito maior. Não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. É bom você se perguntar, é bom você identificar essas questões, porque senão você vai ficar perdido. Então, pensa como está o teu deleite na volta de Cristo. Pensa o teu deleite no dia do Senhor. Por que é que eu desejo tanto o dia do Senhor? Porque quando eu estiver na eternidade, vai ser um eterno dia do Senhor. E eu vou me deleitar lá sem me preocupar com as coisas do passado, o pecado, as lutas, consequências do pecado. Mas foi só a primeira, irmão, tem a segunda. Porque são muitas revelações. Ou a revelação é muito profunda. Então a primeira revelação que Cristo trouxe sobre o seu reino foi que o reino de Deus se manifesta espiritualmente. Mas tem uma segunda. É que o reino de Deus se manifestará sim gloriosamente. Ele vai se manifestar gloriosamente. A partir do versículo 22. A gente vai até o 37, viu? A seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos
dias do Filho do Homem não o vereis, e vos dirão, ele aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Cristo, a partir daqui, irmãos, está dizendo que o reino de Deus se dará em algumas fases ou momentos. Ele tem um momento atual, que ele disse, não foi? Ele não se manifesta visivelmente, ele está aqui, está entre vós, está dentro de vós. Cristo reinando no coração, dentro. Mas, aí vem o primeiro momento do reino de Deus, esse que o Verbo se fez carne e habita entre nós, né? Muito bem. Ele partiu, mas ele está dizendo, eu vou retornar um dia, eu vou retornar. E por causa dessa ausência, até seu retorno glorioso, muitos vão sentir falta dele. Muitos vão desejar sua presença, sua companhia, suas palavras. Mas ele não estará mais. Não foi o que Cristo disse? Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Que dias é esse? A presença. Vai ter um momento de aperto, né? Tem um momento de dificuldade, de dor. Cristo está dizendo isso certamente por causa das tribulações, das perseguições, do caminho apertado que eles vão trilhar. Então é por isso que aqueles que têm de fato a visão do reino desejam que o Filho venha logo, a segunda vinda. Aí tem os exageros, né? Tem os erros, como os dos Tessalonicenses, que pensavam na segunda vinda como já sendo nos dias deles. Então, até esse retorno glorioso, irmãos, haverá um intervalo onde muitas coisas vão acontecer. Então, novamente, eu remonto à passagem paralela que a gente leu, devocional, da leitura continuada, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos, muita coisa vai acontecer. E aí muitos vão pensar que ele já veio. Não tem aí uma religião que diz, ele já veio, ele veio aí até agora, né? Umas interpretações, tem gente que aí que fica calculando e tal, né? Uns pensam que sua vinda ficará restrita, apenas restrita a um grupo, né? Mas a Bíblia diz que ela será repentina e todo olho o verá. É só uma vinda. A segunda vinda não é a segunda, não é 2.1, 2.2, 2.3, né? Tem gente que está contando assim, mas não é. A segunda é segunda. Teve primeira, teve segunda e só. Todo olho verá, porque vai clarear como um relâmpago, cujo brilho alcançará toda a terra. Não é o versículo 24 que diz isso? Então, se o brilho vai alcançar toda a terra, todo mundo vai ver esse brilho, né? 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Veja, Cristo está dando os passos bem direitinho, né? Eu vou vir, vou padecer. Antes da minha vinda vai ter muita rejeição pela geração atual. Não só pela geração atual, e também nas gerações seguintes. Eles vão viver como nos dias de Noé, vivendo cada dia como se não existisse o Deus a quem deveriam todos prestar contas. 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha, preste atenção nas etapas do reino de Deus, né? Ele é visível e vai acontecer todas essas coisas, para não dizer que morreu Jesus e acabou o reino, né?
Lembra dos discípulos de Emaús? Oh, Cristo morreu, Jesus depois explicou, meu filho, tudo isso não estava nos profetas, não estava dito, ele saiu, não foi? De Moisés até os últimos profetas. Daí, meu querido, o reino de Deus não acabou não, isso é só o comecinho. Então Cristo vai aqui esclarecendo as manifestações do reino de Deus. Aí as pessoas vão viver do jeito que querem, como nos dias de Noé. Eles vão esquecer da obra de Cristo, das características do reino, vão viver de maneira descuidada, não vão dar ouvidos aos pregadores, e muitos serão surpreendidos. Muitos, não somente porque estavam vivendo para atender os desejos da carne, mas muitos vão ser surpreendidos por fazer parte de uma igreja, mas não fazer parte do reino de Deus. Como é que isso acontece? É quando eu vivo a religião da minha maneira, quando eu obedeço aos mandamentos da minha maneira, quando eu cultuo da minha maneira, do jeito que me agrada. É quando eu direciono minha vida para meus planos traçados e não para seguir cegamente a Cristo. Eu penso que estou no reino, mas estou fora do reino. Eu estou dentro da igreja, mas fora do reino. Aí a gente entende, dentro da igreja, sendo só a igreja instituição, né? Eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um apêndice, estou ali, acompanhando a multidão, acompanhando Cristo, de longe, mas dentro. Não foi assim com a mulher de Ló? A mulher de Ló é um grande exemplo de tudo isso. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aí Cristo disse: lembre da mulher de Ló. Por quê? A mulher de Ló é uma figura daqueles que parecem que fazem parte do reino, mas não fazem. Por quê? Pergunta: Ló era esposa de um homem crente? Sim ou não? Sim? Sim. Se a Bíblia não dissesse o justo Ló, a gente não acreditava, né? Ela era crente. Ela estava ligada ao pai da fé, Abraão? Estava. Por muito tempo viveu com ele, não foi? Aprendeu, experimentou um milagre, experimentou um sinal, maravilha. Ela foi levada junto com Ló naquela guerra, lembra? 5 reis contra 4, não foi? E Abraão pegou uns homens da sua casa, uns homens mesmo, valente, da sua casa, foi lá e recuperou tudo. Trouxe de volta. Ela estava no meio? Estava. Ela viu o sinal, ela viu o milagre na vida dela acontecendo. Viu, não viu? No seio da sua família. Ela viu o seu esposo agradecendo a Deus pelo milagre? Certamente. Disse que era um homem justo. Muito bem. Então ela era esposa de um homem crente. Ela estava ligada ao pai da fé. Ela experimentou a bênção de estar ligada a quem estava em aliança com Deus. Não experimentou a bênção? Experimentou, recebeu o milagre. Ela fugiu de Sodoma? Fugiu ou não fugiu, João? Fugiu, mas seu coração estava lá. Então, irmãos, uma grande advertência para aqueles que avançam na sua religiosidade, conforme os padrões cristãos, conforme o padrão de parentes e amigos,
falam a linguagem do cristianismo, até obedecem às ordenanças, agradecem a Deus os milagres, agradecem a Deus o livramento, mas o mundo está dentro dos seus corações. Não é um perigo? 31, irmãos, vamos avançando que a hora também avança. Naquele dia, quem estiver noivado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrava-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Aqui, quando Cristo está dizendo que quando o reino de Deus se manifestar gloriosamente, irmãos, o trigo será separado do joio. Os que trabalhavam juntos, ou moravam juntos, ou dormiram juntos, serão separados pelo fato de terem ou não atentado às advertências dos pregadores, ter dado ouvido à pregação de Noé, né? Pregador. Aqueles que se renderam e por isso estão sob o senhorio de Cristo, fazem parte do reino de Deus. Esses não devem olhar para trás como a mulher de Ló, não devem olhar para o mundo, para aquilo que vão perder com a vinda de Cristo, pois seu tesouro está guardado nos céus pelo poder de Deus. 1 de Pedro 1, 5. Então, irmão, nesse momento é bom a gente refletir no que a gente valoriza. Se a gente tem priorizado as coisas da terra em detrimento das do céu. Então, para saber, eu vou dar uma dica. Observe aquilo em que você se esforça mais, naquilo que você busca mais, naquilo que você deseja mais. Faça essa reflexão para você mesmo. Aí está onde está aquilo que você valoriza. O que você faz que você não perde de jeito nenhum? Aquilo dali que lhe dá satisfação, que lhe dá prazer. É em quê? Você sendo sincero, você vai ver. Rapaz, eu estou com o coração, não estou com o coração nas coisas do reino, não. Estou não. Porque eu tenho mais satisfação nisso, naquilo. Mas não tenho tanta satisfação na palavra, na leitura, na oração, em prestar um culto a Deus. Eu não tenho me desgastado pelo reino de Deus. Quando é no reino de Deus, eu sou muito econômico. Para minha família, não. Para minha família é um esforço total. Para meus filhos, para meu marido, para minha esposa, nada falta. Eu me desgasto. Eu me quebro. Agora, para o reino de Deus, qualquer coisa é dificultoso. Isso aí, eu vou ver se eu tenho um tempinho. Vou ver se eu tenho um tempinho. Para ver se, viu? Se eu tiver um tempinho, pode contar comigo. Viu, meu irmão? Pode me botar aí se eu tiver um tempinho. Agora, se eu não tiver, infelizmente, viu? Se eu entenda. É bom a gente ver se a gente está vivendo desse jeito, né? O esforço. Onde eu gasto minhas energias? Porque se eu não gasto para o reino de Deus, o reino de Deus é que leva para o reino dos céus. Se eu estou gastando minhas energias, meus esforços, né, direcionando minhas coisas para o terreno, normalmente eu vou ficar no terreno. Onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. Se teu coração não está no céu, teu tesouro não está no céu, está em outro canto. Muitas vezes o nosso tesouro está escondido, a gente não sabe, né? O coração é enganoso. O coração, às vezes, a gente quer determinar a nossa própria conduta, né? Mas o código de conduta está aqui, né?
Nosso código de conduta. Nossa Constituição, né? Nossa Carta Magna é esta. É isso, a gente está vivendo aqui nesse mundo, mas não faz parte desse mundo. Nós fazemos parte de outro reino. É por isso que Jesus Cristo, por isso que a palavra de Deus nos diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, porque nós fazemos parte de outro reino. Vamos avançar, irmão, a gente tem que terminar aqui, mas é maravilhoso, a palavra de Deus tem, né, muitos ensinamentos. Então, é bom você perguntar, só mais uma reflexão, irmãos. É bom você se perguntar se você não está muito apegado à sua vida ao ponto de querer preservá-la. Às vezes a gente não entende nisso, né? Olha, veja o que Cristo disse: quem quiser preservar a sua vida vai perder. Aí você não entende o que é isso. Não, é porque aqui ainda não tem aquela perseguição, né? Que a gente diz, ou morre, ou se ficar com Cristo, morre. A gente não tem isso não, pastor. Tem, filha, tem, filho, tem. O tempo todo, todo dia, você está sendo testado. Se você está amando sua vida. Se você está amando mais sua vida do que o reino, amando mais algo do que a Deus, todo dia, o tempo todo. É isso que as pessoas não estão entendendo, que essa questão não é visível, está entendendo? Isso só acontece quando alguém vai lá e ameaça a nossa vida, como era antigamente, que podia ir para a forca, que podia ser queimado vivo, né? Não, você está sendo posto à prova todo dia. Somos considerados, reputados como ovelha para o matadouro, todo dia. Romanos 8. Entende? O reino de Deus é muito mais profundo, só que não é visível. Entende nesse sentido? 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Isso quer dizer o quê? Que a intimidade física não vai salvar ninguém, né? No dia, quando chegar o dia da manifestação gloriosa do reino de Deus, o reino de Deus já está aqui, já está presente, não é visível, é espiritual, mas um dia ele vai vir gloriosamente, isso vai vir. Cristo está dizendo isso, essa é a revelação de Jesus Cristo. Quando isso acontecer, a coisa vai findar a oportunidade de ser salvo. Naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado, porque naquele momento, no momento glorioso da aparição do reino de Deus em glória e resplendor, aí vai vir zoada, desculpa a expressão, as trombetas vão tocar, vai anunciar o reino, aí acabou. Aí ele disse: eita, agora é tarde. Aí você não estava enxergando o reino, né? O reino de Deus estava aí, aqueles irmãozinhos, que estava perdendo sua vida, como? Estava arriscando sua vida. Quantos irmãos não arriscam sua vida para ir para a igreja, para cultuar? Quantos nos dias de hoje? Só para ir cultuar o Senhor. Está arriscando sua vida. Quantos não estão perdendo dinheiro? Não estão considerando valiosa para obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus? Quantos deixaram de ser promovidos, alcançar posições, porque não mentem? Aí não é promovido. Quantos perderam seu emprego? Já disse aqui aos irmãos, tem um exemplo de uma irmã que é inclusive filha de um pastor, esposa de um pastor,
A gente dá esse exemplo, que ela foi chamada no escritório de onde trabalhar, disse, olha, eu gosto muito de você e tal, mas eu vou... Não, ele disse, olha, a gente vai ter que lhe demitir. Ele disse, a pessoa disse, mas eu fiz alguma coisa errada? Ele disse, não, você vai ser demitida porque você é certa demais. Você não mente, você não faz nada, eu vou ter que demitir. E ela disse, graças a Deus, louvado seja Deus, mas perdeu o emprego. Esses não consideram a sua vida como preciosa, senão na mesma hora ela podia dizer, mas não pode ser um jeitinho assim, não. Não posso dar um jeitinho, não, porque perder assim, né, de repente, o dinheiro, o salário, né, é pesado, né, a gente está contando com esse valor, né? Está contando. Quantos não estão levando, né, em conta? E tem muitos outros exemplos, irmão. Deixa eu avançar aqui. Então, uns serão tomados para os ares com Cristo, e outros serão deixados para a condenação. É isso que está dizendo. Estão trabalhando junto, estão vivendo junto, mas naquele dia da manifestação gloriosa do reino, aí não tem mais jeito. Isso vai acontecer. 37. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que isso quer dizer? Onde quer que estejam os que estão mortos espiritualmente, ali o juízo final os alcançará e os surpreenderá. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Perguntas finais, poucas. Você consegue reconhecer o reino de Deus? Você consegue enxergar o reino de Deus? Você manifesta o desejo nesse reino. Você se alegra com o reino de Deus. Você tem prazer no reino de Deus. Você tem investido para que o reino de Deus se expanda. Dentro de você bate forte um coração íntegro, voltado para esse reino. Responda para você mesmo. O que você tem feito? Manifesta isso? As pessoas veem isso, enxergam isso. Olha, essa pessoa aqui ama a Deus, ela ama o reino de Deus. Eu vejo ela fazendo aquilo que ela faz, aquilo que ela fala. Ela transmite isso. Você está pronto para a vinda de Cristo agora? Agora. Se Cristo te chamar agora, será que você não vai olhar para trás? Considere que a chamada é só para você. Porque quando Cristo vier, a chamada é geral, né? Mas Ele chamar só você agora, será que você não vai olhar para trás? Não vai olhar para, eita, minha carreira, meus estudos, investi tanto, não vou desfrutar de nada. Os que são servidores públicos, nem a progressão que estava, desejei tanto. Terminei, muita dificuldade, o doutorado, 100%. Será que você vai olhar para trás? Pai, consegui, estudei tanto, consegui investir na bolsa, estou tirando agora, hein? Ninguém viu eu vi aquela empresinha ali, está pagando a 100 por 1, não vou desfrutar não. Como aquele que disse, acabei de casar, comprei uma junta de boi, não posso experimentar não. É a mesma coisa. Acabei de casar, não vou aproveitar não. Que Deus, irmãos, essa revelação do reino de Deus
ela nos faça, acima de tudo, manifestar Cristo nas nossas vidas. Amém. Diga, Jaqueu. Pergunte, eu já disse amém, mas você pode perguntar. Esse final aí, né, do versículo 34, em diante, até o 36, ele é um versículo muito comum utilizado, aí, porque eu acho que até é uma das mais populares atualmente, que diz que um vai e outro fica aqui e vem aqui sozinho. Se eu puder aí limpar essa poeira aí, tá possível. Esse entendimento aqui é o seguinte: nós estamos falando aqui, Cristo está falando da manifestação gloriosa do reino de Deus, né? Então o que acontece? Quando Cristo vier, o que é que vai acontecer? Um será tomado e outro deixado. Um será tomado por quê? Porque como Paulo diz lá em Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro, Cristo vai vir nas nuvens, com poder e glória, com alarido de trombeta, todo olho o verá. Essa é o que vai acontecer. Todo olho vai ver, todo mundo vai ver Cristo vindo, reinando. Aqueles que viram pelos olhos espirituais e viveram aqui na terra por reino de Deus, vão ser tomados, vão ser levados lá para as nuvens e vão receber a glória de Cristo, vai ser manifestada neles lá em cima, vai ser uma glória tremenda. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, pela graça de Deus. Daí a gente vai também expor isso para os irmãos. Eles vão ser lá, vão ficar lá, mas esse é um momento glorioso em que essa manifestação vai ser visível, todo olho vai ver, o mundo vai ver. Deus vai enaltecer. Lembra que a promessa é Deus enaltecer o seu filho, seu único filho, pela sua obra, por tudo que ele fez. Vai ser algo glorioso. Por isso que os crentes devem almejar esse momento. A glória do crente é esse momento, é estar lá com Cristo, entende? Essa é a glória. Mas antes da glória vem a cruz. Antes da glória de Cristo vem a cruz. É a mesma coisa conosco. Está passando esse momento aqui, estamos almejando a glória, mas não é a glória terrena, não é a glória, entendeu? O padrão do reino de Deus é diferente, é a glória com Cristo. Então eles vão ser glorificados lá, eles vão ser tomados e vão se encontrar com Cristo nos ares. Esses vão ser tomados e outros serão deixados. Esses não vão subir. Eles vão ser deixados para quê? Para condenação. Essa é a interpretação de ser tomado e ser deixado. Não é que vai ser tomado, vai reinar com Cristo 1000 anos e os outros vão ficar aqui. Não, não tem mais nada. Aqui é a manifestação gloriosa e final. E ponto final, acabou. Depois disso não tem mais nada, a Bíblia não fala mais nada. Você pode verificar, a Bíblia não fala mais nada. Aí por que eu vou abrir aqui um parêntese? Não tem lógica, irmãos, não tem sentido. Né? Não tem sentido. A gente leu na leitura paralela, esse momento da tribulação, da dificuldade, ia ser amenizado por causa de quem? Dos eleitos. Veja, a história do mundo é a história da redenção do povo de Deus. Sem o povo de Deus aqui não tem nada. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Acabou o sal, acabou a luz, acaba o quê? Destrói tudo, vai virar em escuridão, vai apodrecer, não tem sentido a igreja subir e vai ficar o quê aqui? Se o sal sair daqui, apodrece. Se a luz sair daqui, vira só escuridão. Veja como a palavra de Deus não se contradiz. Então, o mundo está aqui porque ainda existem eleitos. O número dos eleitos ainda não foi completado. Então, Deus vai, com muita paciência,
suportando os vasos de ira para o dia do juízo. Ele vai suportando. Irmão, Deus está suportando esse mundo. O que está acontecendo nesse mundo é algo tremendo. O irmão falou, uma pandemia. Essa pandemia são as pedras de fogo e enxofre que vem de Sodoma e Gomorra, matando o povo. E eles não estão entendendo. O juízo de Deus vindo sobre a humanidade. E o povo está dizendo, não, foi um vírus que elaboraram no laboratório de Wuhan. Escapou. Outros disseram, não escapou nada. Aquilo ali já era tudo programado, porque tem um paizinho ali, que eu não vou dizer que a cor dele é vermelha, que ele quer dominar. Então ele soltou isso aí, se segurou tal, fragilizou o mundo todinho, e quem vai sair fortalecido é ele. Essa guerra aí da Ucrânia, quem vai sair fortalecida é o paizinho vermelho. O pastor não vai tratar de geopolítica aqui, mas vai acontecer isso. A Rússia vai recorrer a quem? Com os embargos. A quem? Vai pedir dinheiro emprestado aos Estados Unidos? Então, vão ser tomados, vão para os ares, e os outros vão ser deixados. É uma figura para glória e condenação. Entendeu, Zaqueu? Glória, sobe. Condenação, deixa, é ficar daqui. Aí pronto. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, o grande trono branco, todos, absolutamente todos, o que estiver em Cristo ao seu lado, para galardão. E o que não estiver em Cristo, para condenação, perdição. Ele vai graduar, mas já não estava, e os mortos já não estavam, mas vai vir a graduação. Do mesmo jeito que uns vão receber maior ou menor galardão, outros vão receber maior ou menor condenação, vão sofrer mais ou menos, porque Deus é justo. Deus é justo. Agora Deus é tão justo que no céu, que é o que a gente deve fazer desde aqui na terra, ninguém vai ficar rindo do outro, só eu tenho mais pedrinha na minha coroa. Não vai fazer isso, porque ele sabe que tudo é pela graça. Só estou aqui pela graça. E essa pedrinha foi pela graça. Aí tu faz o quê? Tu olha para Cristo e glorifica Cristo. Aí glorifica. Aí olha para a pedrinha do outro, aí glorifica Cristo. Esse aí não foi ele não, foi Cristo. Ele não foi ele. Então a gente vai ficar glorificando, dando glória a Jesus Cristo o tempo todo no céu e cantando os salmos no céu. Porque não tem como, o coral vai cantar o quê? Senão os salmos já estavam aqui, todo mundo. Abra aí no Salmo 150. E vamos todos cantar, irmãos. Amém?